como cê tá? Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Brigadeiro ou doce de leite? Doce de leite. Picanha ou chouriço? Não, picanha. Enxada ou torcida? Enxada. Rosário ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Chimarrão ou mate? Mate, ahí sí. Pelé ou Maradona? Y Maradona. El Coloso ou São Januário? Y la verdad que los dos muy buenos, pero me crié en el Coloso. Eduardo do Botafogo, Ganso do Fluminense, Arrascaeta do Flamengo, Alan Patrick do Inter, Papo Gomes da Seleção Argentina, Griezmann, Messi. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre, de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Álvaro Silva. Estamos juntos para falar do nosso Vasco. Já peço para você que acabou de chegar no nosso canal, por algum motivo, qualquer que seja, ainda não se inscreveu, então dá essa forcinha para nós aí, se inscreva aqui no nosso canal. É muito importante a sua inscrição, o seu engajamento. Falando em engajamento, falando em importância, né? Deixa também o like, né? O dedinho para cima aí, o joinha. Se você não gostar também, tem todo o direito de deixar o dislike, mas interaja com a gente aí, porque isso ajuda, né, a plataforma aqui, o YouTube, a recomendar o nosso vídeo, nosso conteúdo para mais pessoas interessadas no assunto. Quer continuar ajudando o Álvaro Silva, o vascaíno desde sempre? Então se torne membro, né? Para se inscrever é de graça, para deixar o like também ou o dislike também é de graça, e para se tornar membro, como o próprio nome já diz, você já vai fazer parte do corpo, né, aqui do canal Vascaíno desde sempre. A partir de R$2 por mês você vai estar concorrendo a camisas originais do Vasco, que a gente vai sortear exclusivamente para os membros, tá? Os inscritos eu já fiz um sorteio, agora eu quero fazer um sorteio para os membros, e além de vocês também terem aí umas situações de vantagens, né, nas nossas lives, no chat ao vivo, tem o selinho também de membro, então é muito bacana, além, lógico, né, sobretudo, obviamente, de estar ajudando aqui o nosso canal a gerar receita, né, porque nem relógio trabalha de graça, né, e aí você fazendo isso, você se tornando membro, dando essa força, né, vai estar fortalecendo muito aqui o canal do amigo de vocês. Valeu, galera? Dito isso, sem muita delonga, eu já peço para vocês apertarem seus cintos de segurança. Calma, calma, não vamos decolar, não vamos sair no foguete interestelar da NASA, nem do Elon Musk, mas apertem seus cintos sim, porque a gente vai entrar numa viagem agora chamada Vasco da Gama. Amanhã, nesse próximo domingão, teremos Clássico dos Milhões no Maracanã. Vamos falar de uma situação do Edmundo, que deu uma cavada do Gabigol no Vasco. A gente vai esmiuçar isso aí para vocês. Vocês já devem estar sabendo disso aí, né?
Vamos falar também aí sobre o nosso futsal que entrou em quadra hoje, vamos falar aí sobre a atualização do mercado, vamos estar entrando no assunto, obviamente, no clássico, né, Vasco e Flamengo, vamos falar sobre a 777, sobre o Ramon Dias e a FIFA, temos novidade em relação a isso, novidade também sobre a 777 lá na Inglaterra, né, e óbvio, também vamos falar aí da partida, né, de amanhã. Então, é isso, meus amigos e minhas amigas, direto e reto ao que nos interessa, vamos adentrar esse vídeo, começando a falar do animal, né, o craque Edmundo, um cracaço dentro de campo, mas fora das quatro linhas, muito polêmico, né? Polêmico também dentro de campo, mas ali ele fazia a parte dele, né? Que era meter gol e tudo estava certo, mas fora de campo o homem, né? Adora uma polêmica, né? Enfim. Polêmicas à parte, né? Eu vou colocar essa nova polêmica gerada pelo animal, pelo Edmundo lá, né? Essa situação, essa bola ele levantou aqui no YouTube, no canal dele, né? Lá no Mundo Ético. Eu até gosto de assistir, mas o Edmundo é muito figura, gente, é muito figura. Não dá pra sair escrevendo tudo que o Edmundo fala, por exemplo, tudo que o Zé Colmeia fala, né? Enfim, como vocês já acompanham essa arte na tela, vamos abrir aspas então, porque o Edmundo falou sobre o Gabriel Barbosa. Meus amigos, isso aí, bumbum de silicone, né? O Gabi Girl lá, o pessoal chama ele de Gabigol, eu não gosto de chamar de Gabigol não. Pra mim o homem gol é Verrete, é El Pirata. Pra mim o resto é resto, como já diz, né, o nome. Gente, é o seguinte, abre aspas então para o Edmundo em relação ao Gabriel Barbosa. Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo até o final do ano, mas eu acho que é um jogador que o Pedrinho, presidente do Vasco, precisa escutar o que ele vai pedir. Caso não renove com o Flamengo, se o Flamengo não renovar com o Gabigol, daqui a 2 meses, qualquer time vai poder assinar um pré-contrato com ele. Vejo com bons olhos no Vasco. A gente não falou com ele ainda. Ponto, fecha aspas aí pro Edmundo, né? Então, gente, assim, na minha opinião, isso é uma polêmica vazia, tá? Como assim, Álvaro Silva? Olha o que o Edmundo falou. Tá, mas na minha opinião, tá? Cada um tem o direito de tecer a sua opinião, o seu tipo de comentário respeitosamente, e na minha humilde opinião, é uma polêmica vazia, é um comentário que não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá? Primeiro ponto aqui, gente, vamos lá, vamos por partes, né? Primeira coisa, esse camarada aí, o Gabriel Barbosa, ele conseguiu tirar do armário lá no Urubu a camisa 10, que estava aposentada, né, do Zico. Vocês sabem disso, né? Ok. Depois de 2019, lá daquela virada duvidosa, né, contra o River Plate, que é uma outra história, eles conseguiram ali o título e coisa e tal, e a camisa 10 saiu do guarda-roupa lá no Urubu e deram para o Gabriel Barbosa utilizar. Só que o que acontece? Ele vem empilhando, né? Ele vem empilhando polêmicas no plural, né? Uma em cima ou atrás da outra, enfim, ou do lado da outra. É um batalhão de polêmicas que o senhor, né, o atleta, né, o Gabriel Barbosa, vem enfileirando aí nesses últimos anos de carreira, jogando o nosso maior rival. Fato é que no início desse ano ele foi muito ventilado lá no Corinthians, né? O presidente do Corinthians jogou na mídia que a farra do Urubu iria acabar no mercado nacional, né? Eles anunciaram lá a casa de aposta lá milionária lá em São Paulo. E aí dava-se a entender que o Corinthians iria chegar aqui no Rio, botar a bala na mesa e tirar o Gabriel Barbosa do Urubu. Fato é que isso não aconteceu. O Gabriel Barbosa continuou. Aí veio a questão do doping lá, todo aquele imbróglio, que não tem nada a ver com isso. Eu quero que se dane com todo respeito. Eu estou preocupado com os jogadores do Vasco. O jurídico do Urubu conseguiu derrubar essa situação na justiça. Com isso, o Gabriel Barbosa pôde voltar aos gramados. Agora eu vou entrar onde eu quero entrar. Gramado, campo e bola, né? Gente, há quantos anos esse rapaz não joga em altíssimo nível? Há quantos anos, gente? Há quantos anos, né? A gente vê o Pedro nadando de braçada no nosso maior rival aí, e ele sempre no banco, jogando como segundo atacante, jogando como falso 9. Estão tendo que arrumar espaço para ele jogar ao lado do Pedro em alguns momentos da partida, porque não dá para tirar o Pedro, tá? Então, assim, primeira coisa, não é mais uma unanimidade, tanto no elenco dele lá, no rival, tanto hoje no futebol nacional, tá? Não fiquem chateados comigo, Gabriel Barbosa não é mais aquele oba-oba de atacante. Não sendo clubista, não estou sendo clubista, mas hoje, dia 1º de junho de 2024, eu, Álvaro Silva, sou mais o Verrete do que ele, do que o Gabriel Barbosa. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês. Segundo ponto, tá? Segundo ponto. Vocês viram a palhaçada que o senhor Gabriel Barbosa arrumou esses dias aí com o negócio de camisa do Corinthians dentro da casa dele, né? E aí as pessoas que ele colocou dentro da casa dele tiraram foto e divulgaram pro país inteiro ficar sabendo e deu pano pra manga, né? Então, primeira coisa, né? Tá na cara, tá dando pra todo mundo ver aí que se esse camarada deixar o Urubu no fim do ano, ele deve ir jogar no Corinthians. Isso aí já tá escancarado. Outra coisa, o Edmundo. Ô Edmundo,
O Bumbum de Silicone ganha papo de quase 2 milhas lá no Urubu. Você acha, Edmundo, que vale a pena botar esse cara aqui no Vasco para pagar 2 milhas para ele? Não sei, gente. Sinceramente, na minha opinião, essa é uma polêmica vazia, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Só vai dividir a torcida do Vasco. Agora, querem saber de uma opinião minha? Sabe o que eu acho? O Edmundo meteu essa na sexta-feira. O Pedrinho foi ontem no CT Moacir Barbosa falar com os jogadores e comissão técnica e coisa e tal. Rola um boato nos bastidores do Vasco da Gama que deve rolar até mesmo um bicho para esse jogo de amanhã no Maraca. Algo que não acontecia há muitos anos aqui no Vasco. Premiação para vencer o maior rival no Clássico. E aí no mesmo dia, na própria sexta-feira, o Edmundo vem no canal dele, no Mundo Ed, aqui no YouTube, do nada, gente, do nada, aleatório assim. Ele vai e joga essa pra galera. Sabe o que tava dando a entender? Sabe o que parece? O Edmundo sabe, o cara é malandro, jogador, boleiro, né? O cara, vamos dizer assim, o cara criado na rua, o Edmundo sabe, né? Quem conhece o Edmundo sabe o que eu tô falando. Eu acho que ele meteu esse papinho aí pra tentar incendiar o lado do rival, pra tumultuar o rival. É minha opinião, tá, gente? Tem gente já batendo Edmundo, xingando ele. Tudo bem, eu acho que assim, ele, com o poder que ele tem no canal aqui no YouTube, pela fama que ele tem, e por ele estar essa parceria com o Pedrinho aí hoje, que o Pedrinho é o nosso atual presidente, eu acho que ele poderia, na minha humilde opinião, tá, Edmundo? Ele poderia aproveitar melhor a visibilidade do canal dele para estar abordando assuntos mais importantes, para colocar o torcedor e torcedora do Vasco para pensar, assim como a gente faz aqui no nosso canal. Só minha opinião, mas cada um fala o que quer também. Quem sou eu para pautar o Edmundo, que ele tem que falar ou não, e fala o que ele quiser. Dentro disso, eu acho que ele meteu essa cavada aí do Gabriel Barbosa aqui no Vasco para dar uma tumultuada nos bastidores do rival, às vésperas do jogo. Tem um episódio bem recente com o Corinthians, a torcida do Urubu não tá muito feliz com ele. Enfim, eu acho que foi mais isso, gente, mais para tentar mesmo incendiar o lado do rival aí em relação a essa polêmica aí, do que propriamente mesmo tá trazendo ele aqui pro Vasco, né? Não sei, gente, não sei, né? Então, é isso aí que eu tinha para falar para vocês em relação aí ao Edmundo, né? Ô, Edmundo, você é uma figura, Edmundo. Gente, agora vamos mudar de assunto. É o seguinte, né? Uma outra coisa que aconteceu hoje que não foi legal, né? Logo que eu acordei, eu já me deparei com isso. Acordei hoje um pouco tarde, sabadão, sabe como é que é? A gente trabalha até tarde. Ontem eu botei meu vídeo de madrugada, né? Quem viu, viu. Gente, o nosso Vasco entrou em quadra, né? Pelo Campeonato Brasileiro de Futsal. Tivemos mais uma rodada hoje. Infelizmente, dessa vez não deu, né? O Vasco foi aguerrido, foi heróico, buscou o resultado até o finzinho da partida, até o limite do limite ali, né? Amassando o Sapezal com o goleiro Linha, enfim, mas não deu, né? Acabou que o Sapezal venceu o Vasco nessa vez por placar de 2-1. A gente jogou fora de casa lá no Mato Grosso, na casa do Sapezal. E agora o nosso próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro de Futsal será aqui no Rio de Janeiro, no ginásio Pedrão, em Teresópolis, nesse primeiro momento, no dia 8 de junho, no final de semana que vem, com transmissão da Bandeirantes, e a partida será entre Vasco e Cruzeiro, tá? Então, jogaço, hein? Não fiquem de fora no próximo fim de semana, Vasco e Cruzeiro, com transmissão da Band pelo Campeonato Brasileiro de Futsal. Meus amigos e minhas amigas, vamos entrar agora, já que a gente falou de Brasileirão, falamos de Vasco, né? Vamos adentrar no assunto mais quente aí até amanhã à tarde, né? Nessas próximas 24 horas aí, que é sim o clássico dos milhões, né? O derby aqui do Rio de Janeiro que para, né? O país inteiro, tá? Muito se fala em rivalidade, por exemplo, Corinthians e Palmeiras é uma rivalidade enorme, mas na minha humilde opinião, conheço bastante o estado de São Paulo, a capital de São Paulo, parentes, familiares, vou muito a São Paulo, sinceramente, não vejo essa rivalidade toda entre Corinthians e Palmeiras no Nordeste, aqui no Rio então, em Minas, no Sul, no Centro-Oeste, não vejo. Em São Paulo, pau tora, né? Corinthians e Palmeiras lá é feriado, fecha, né, o comércio para ver o jogo. Agora, Internacional e Grêmio, é um jogaço? Porra, é um jogaço também, é um clássico, né? Para tudo, porém, todavia, entretanto, no sul do país, né? Do Paraná para baixo, assim, olhando no mapa do país, para tudo do Paraná para baixo ali, um Grenal, né? Mas de magnitude no país inteiro, muita gente para olhar, porque é um bom jogo, é um clássico e coisa e tal, mas não leva todo aquele apelo público, né? Então, por isso que eu tô falando, Vasco e Flamengo é sim o clássico dos milhões, é por isso que tem esse nome, que eu acho que é o jogo que para o país sim, né? Sabe por que para? Porque, por exemplo, o torcedor do Palmeiras amanhã vai querer parar para ver Vasco e Flamengo. O torcedor do Botafogo vai parar para ver Vasco e Flamengo. O torcedor do Inter vai parar para ver Vasco e Flamengo. O torcedor do Ceará vai parar para ver Vasco e Flamengo. Então é o jogo que vai parar o país, tá? É o clássico de número 420. Eu tô adotando essa agora de começar a falar o número do clássico, né? Isso é adotado lá no Sul. Eu acho muito bacana. Então, que é legal, a gente tem que passar para frente, né? Eu acho legal essa parada. O jogo desse
próximo domingo será o clássico de número 420 entre a dupla Vasco e Flamengo. A gente tem uma ligeira desvantagem ali de mais ou menos umas 30 vitórias a menos do que o nosso Urubu, mas no geral um confronto bem parelho mesmo, 1,3 de gol para cada lado, o número de vitórias bem parecido, o número de empate também vem chegando perto dos números de vitórias, né? É lógico, a gente tem que vencer, tem um bom tempo que a gente não vence, nosso rival também, a última vitória foi aquela com o gol do Puma Rodrigues no ano passado no Campeonato Carioca, aquele pão sem asa do Pumita, né? Mas de lá para cá a gente não conseguiu vencer e tem tudo para ser um jogaço, né, gente? Tem tudo para ser um jogaço. Quase 60 mil ingressos já foram emitidos de forma antecipada. A diretoria do Vasco tá pedindo para os torcedores que forem no Maracanã amanhã para não deixarem para a última hora para efetuarem a sua troca, tá, gente? Para pegar o ingresso ali, tá? Não deixem para a última hora para evitar ali transtornos, né? Para você que vai estar aqui no Rio, na capital carioca amanhã, para ver esse jogaço entre Vasco e Flamengo. Outra situação, meus amigos. A transmissão desse jogo está a cargo da TV Globo para praticamente todo o país, com exceção de pouquíssimos lugares, né? E esses outros lugares que o jogo não vai ser transmitido pela Globo, né? Pela TV aberta, a partida terá a transmissão do Premier, tá, gente? Para ficar para vocês o registro, tá? Outra situação é que o nosso treinador Álvaro Pacheco já está no bid, já bidou desde ontem à noite. Eu peço perdão a vocês, eu falei isso no meu vídeo ontem. O problema é que essa Vasco TV também adora sabotar a gente, né? Eu botei um trechinho ontem no final do vídeo da Vasco TV treinando e eu estava falando, né, sobre o jogo, só que depois me deu um direito autoral lá. A Vasco TV não colabora com ninguém, é por isso que a Vasco TV não cresce, né, por isso que tá sempre daquele tamanho, era pra estar muito maior, mas não cresce por causa desse egoísmo, na minha opinião, sabe, umas coisinhas muito pequenas, a gente tomou um direito autoral, então o trecho que eu tava falando ontem do Álvaro Pacheco foi cortado, peço perdão a vocês, mas aqui estou eu e todo mundo já sabe disso também, né, o nosso treinador vai estar à beira do campo, ele que já está no bid. Outra situação, gente, foi divulgado hoje ali pelo Grupo Globo, né, as prováveis possíveis escalações, tanto de Urubu quanto do Vasco da Gama. Vamos falar primeiro a do nosso rival, né? Provavelmente eles devem vir a campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Vinha, Alain, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Cebolinha e Pedro, né? Pelo que a gente observa, provavelmente num 4-4-2 aí, formando um losango no meio campo, né? Vocês observam aí que deve ser feito aí a situação de... Deixa eu ver. Alain, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson no meio campo, né? Aí Cebolinha lá, o Everton, né? E o Pedro no ataque. A provável, possível escalação do Vasco, o Vasco está cotado para entrar em campo diante o Mulambo da Gávea na escalação do 3-5-2 ou 3-4-3. Nesse primeiro momento, o nosso treinador Álvaro Pacheco está guardando a escalação da partida às 7 chaves e está de parabéns. A gente não tem que entregar nada para o adversário antes da hora. Mas enfim, vamos dar uma esboçada aqui na provável, possível escalação do Vasco, que pode ser ela: Léo Jardim, a trinca de zaga com João Vitor, Michael e Léo. Aí avançados ali fazendo ali o papel de alas, né? No meio campo, Paulo Henrique na direita ou Puma Rodrigues e Lucas Piton na esquerda. A meia cante é o meio campo do Vasco, possivelmente com 3 jogadores, Juan Esforza e Hugo Moura na parte de marcação, na parte de saída de bola, e Dimitri Payet na criatividade um pouco mais centralizado. E aí lá na frente, Verratti, né? E estava cotado no início do dia de hoje Verratti e David, mas nós tomamos conhecimento através do jornalista do SBT Rio, Vene Casagrande, de que o David teria sido cortado por opção do treinador Álvaro Pacheco. Então quem tem grandes chances de entrar como titular nessa partida é Ryan ou Rossi, tá? Acredito eu que deve ser o garoto Ryan. Então nesse primeiro momento o Vasco deve entrar em campo num 3-5-2, mas teremos que aguardar até amanhã, domingo às 16 horas, né? Pra gente ter aí, 16 não, né? Um pouquinho antes das 16, 15h30 mais ou menos amanhã, a gente vai tomar conhecimento da escalação do nosso Vasco da Gama. Quem ganhou espaço aí entre os relacionados, que vai pro clássico, né? Se vai jogar ou não, a gente não sabe. Mas pelo menos no banco vai ficar. É o JP, tá? Eu cria da base do Vasco, bom jogador, gosto muito dele. Ele foi relacionado, tá? E outra situação, o meia atacante Adson, prestem atenção, hein, torcedores. O meia atacante Adson está cortado da partida, tá? Ele foi cortado da partida, pois ele teria tido um incômodo muscular, tá? E o David, né? A princípio, por opção técnica de Álvaro Pacheco, essa informação quem trouxe na tarde de hoje foi o Vene Casagrande, jornalista do SBT Rio, né? Tomara que o Vene Casagrande esteja errado em relação ao David, né? Porque eu particularmente, embora o David não seja aquele primor que a gente espera,
Ele é um dos caras que mais vem correndo em campo, né? Enfim, eu gostaria de pelo menos ter ele no banco. Mas o treinador que chegou agora, né? Se ele assim fez, que assim seja. Meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, outra informação para vocês é que a Rasta, né? A Rasta Vascaína, nossa torcida organizada, vai fazer uma homenagem amanhã no Maracanã com as bandeiras, né? Homenageando Roberto Dinamite, Giovanni, Edmundo e Juninho Pernambucano. Meus parabéns. Vocês já acompanham aí essa arte na tela, né? Isso aí é um esboço de como será a homenagem, né? Através das bandeiras da nossa Rasta Vascaína amanhã no Maraca a esses 4 jogadores. Agora, meus amigos, já pegando o gancho, falando um pouco da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já se iniciou nesse sábado. Hoje às 4 da tarde já tivemos 2 partidas. O Grêmio recebeu o Red Bull Bragantino em Curitiba no Couto Pereira, lembrando que o Grêmio está mandando seus jogos lá no Couto Pereira, e o Grêmio acabou perdendo pelo placar de 2-0, o Grêmio que entrou com um mistão hoje em campo, né? Com vários jogadores reservas devido à partida que fez aí de altíssima intensidade no meio de semana pela Libertadores da América. Com isso o Grêmio até lutou, mas não conseguiu vencer. Com isso o Red Bull Bragantino já figura ali, né, a parte de cima já da liderança do Campeonato Brasileiro, já figura a parte de cima do Brasileirão, né? E o Grêmio, né, continua estagnado na tabela. Outro jogo de hoje à tarde também tivemos aí o Vitória da Bahia recebeu lá em Salvador o Atlético Goianiense. Gente, olha só, em um jogo polêmico com 2 expulsões do Vitória da Bahia, uma delas no fim da 2ª etapa. Com isso o Atlético Goianiense conseguiu fazer a sua parte, né? No caso não é nem o dever de casa, né? É o dever fora de casa. Então o Atlético Goianiense conseguiu vencer pelo placar de 2-0 o Vitória da Bahia, empurrando ainda mais a equipe baiana dentro do Z4, tá, gente? Só para ficar o registro. E nesse momento que eu tô gravando para vocês, confesso que eu não sei quanto tá o jogo, porque eu tô aqui desligado de tudo para poder dar atenção para gravar o vídeo para vocês, mas esse momento que eu tô falando aqui com vocês está em campo jogando, né? Não sei se quando o vídeo for pro ar ainda vão estar jogando. Fluminense e Juventude estão jogando já, né? E Cuiabá e Internacional também já estão jogando, tá? Então, só para reiterar, viu? Se por um acaso, quando vocês assistirem isso, o jogo já tiver acabado, não me levem a mal, porque eu gravo antes, edito, para depois de um tempinho colocar no YouTube, tá, gente? Então, para ficar o registro. E aí é o seguinte, né? Outros jogos de hoje, né? Hoje, logo mais às 9 da noite, teremos Corinthians e Botafogo na Arena Itaquera, né? Um jogo de muita importância aí para ambas as equipes, né? E aí teremos aí os jogos de amanhã, né? Teremos amanhã Atlético Mineiro e Bahia, 4 horas da tarde, Vasco e Flamengo também 4 da tarde, Criciúma e Palmeiras também às 4 da tarde, e aí 2 jogos fechando a rodada às 18h30, que são eles, São Paulo e Cruzeiro no Morumbis, e Fortaleza e Atlético Paranaense na Arena Castelão. Lembrando que o Atlético Paranaense briga pelo título ali, nesse atual momento, briga sim pela liderança, é um jogo de suma importância, né? E o Cruzeiro e São Paulo também é um jogo importante, porque o Cruzeiro está subindo na tabela, se deixar os caras crescerem, né? Depois fica difícil deixar parar, né? Enfim, fato é que a gente tem que fazer a nossa parte, tá, gente? É o seguinte, agora o cronograma do nosso Vasco, que foi divulgado até mesmo pelo nosso clube, né, nas últimas horas, é o seguinte: teremos aí amanhã Vasco da Gama e Flamengo no dia 2 de junho, depois teremos no dia 13 de junho, na semana que vem, Palmeiras e Vasco, a gente viaja, né, para São Paulo para enfrentar o Palmeiras, depois no dia 16 de junho, Vasco da Gama e Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro e São Januário, depois no dia 19, o Vasco viaja para enfrentar a equipe do Juventude. Depois, no dia 22, a gente retorna para o Rio para receber o São Paulo em São Januário. Depois, no dia 26, a gente viaja para Salvador para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova. E no dia 29, a gente já vai estar de volta aqui no Rio para enfrentar o Botafogo no clássico, né? Carioca, tá, gente? Então, uma maratona de 7 jogos nesse mês de junho, 7 jogos, tá? Só na minha humilde opinião, vocês estão acompanhando a arte na tela aí, tá? Eu não sei como tá o cronograma aí, por exemplo, de São Paulo e de Botafogo, mas eu acho que poderia, por exemplo, alterar. Essa partida entre Vasco e São Paulo poderia ser jogada para o domingo, na minha humilde opinião, tá? E a partida também entre Vasco e Botafogo também poderia ser jogada para o domingo, né, gente? Sinceramente, não sei, né? Repito, não sei como está o cronograma das outras equipes, mas eu acho que vai ficar complicado pro Vasco, hein? Vai ficar complicado, porque olha só, a gente joga amanhã aqui no Rio. Tá, beleza, dia 2. Aí depois a gente vai ter uma semana inteirinha vazia, gente, de novo, essas coisas que a gente não consegue entender. Vamos ficar aí depois, 11 dias sem jogar para enfrentar o Palmeiras. Só que depois, meu irmão,
é um mês inteiro de pau dentro, é pau torando, né? Porque assim, dia 16 a gente já tá aqui no Rio, já tem que voltar pro Rio para jogar contra o Cruzeiro, depois no dia 19 a gente viaja para jogar contra o Juventude, depois volta pro Rio no dia 22 para jogar contra o São Paulo, depois viaja para estar lá no dia 26 para jogar contra o Bahia lá em Salvador e depois volta aqui pro Rio de novo. Gente, sinceramente, Álvaro Silva, os caras ganham muito bem, eles fazem só isso e não sei o que. Beleza, gente. Só que assim, vai dar uma embolada, hein? Vai dar uma embolada nesse negócio. Escutem o que eu tô falando. Se esses jogos forem todos aí certinho, do jeito que tá programado, nenhum jogo for alterado, escrevam o que eu tô falando. Vai ter jogo que a gente acha que o Vasco vai perder, o Vasco vai ganhar. Vai ter jogo que a gente acha que é babado e é perigoso dar ruim, porque muito cansaço, muita viagem. Como é que você sai do Rio, vai parar lá em São Paulo, aí de São Paulo você volta pro Rio, aí do Rio você vai lá pro Sul, não sei aonde o Juventude vai mandar o seu jogo, para depois viajar pro Rio de novo, para depois ir lá para Salvador e voltar pro Rio outra vez. É muita coisa, é muita logística, isso sem contar o tempo de descanso depois do jogo, que é pelo menos 24 horas, para ter o regeneramento muscular, né, a parte de regeneração muscular. Pelo menos 24 horas. Aí tem um tempo de treinamento entre uma partida e outra, que tem os ajustes que tem que ser feito entre um jogo e outro, e o jogo. Aí depois, a mesma coisa, viaja, descansa, treina e joga. Vai ficar um batidão, hein? Vai ficar um batidão difícil de segurar, mas é isso também, né? Agora que o Brasileirão tá engrenando, deixa engrenar, né? E vida que segue, vamos que vamos. Galera, agora é o seguinte, falando em vida que segue, eu quero mudar de assunto, quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre a 777 Partners, tá? É o seguinte, como você já acompanha a manchete na tela, a 777 não faz aporte ao Everton e perde exclusividade para comprar ações do clube inglês. Isso mesmo, gente. A 777 tinha um contrato com o Everton de exclusividade. Se eles colocassem até a data de ontem, 200 milhões de libras, tá? 200 milhões de libras lá no clube inglês, o clube seria deles. Como eles não fizeram isso, o contrato automaticamente foi quebrado por essa cláusula de não cumprimento do pagamento. Com isso, a 777 perdeu a exclusividade. Ela até pode comprar ainda o clube, só que vai ter que chegar com dinheiro lá, botar a gaita na mesa. Com isso, qualquer outro investidor pode atravessar o negócio agora, pode se tornar aí um parceiro do Everton da Inglaterra. Isso aí é óbvio, né, gente? É óbvio porque assim, não estamos falando de 1 milhão de reais, não estamos falando de 100 milhões de reais. Nós estamos falando de 200 milhões de libras. Eu joguei no Google aqui hoje, a cotação de hoje da libra é R$ 6,68. Está batendo na casa de 1 bilhão e 336 milhões de reais. Esse seria o valor que a 777 teria que ter colocado no Everton. Vou repetir, torcedor. 1 bilhão 336 milhões de reais é o valor que a 771 Partners teria que colocar lá no Everton. E não vai colocar, porque eles colocaram à venda todas as suas participações em clubes que eles têm mundo afora. Vários funcionários da 777 já foram desligados do quadro da alta cúpula da empresa, né? Processo em cima de processo, enfim. Sinceramente, gente, eles não pagaram nem vão pagar. Então agora ficou escancarado, né? Para quem ainda tinha esperança deles botarem dinheiro aqui no Vasco, tudo bem, que uma coisa é botar 1 bilhão e 300 milhões lá, outra coisa é colocar 390 milhões aqui, né? Que eu até peço perdão, ontem eu falei para vocês que o aporte é 270, mas eu esqueci do ano que vem, né? Porque tem um aporte de 2025 que é mais 120. Então hoje, né, em contrato vigente, a 777, se ela ainda fosse participante da SAF do Vasco, ela teria que colocar 390 milhões de reais na SAF do nosso clube. 270 esse ano e 190 mês que vem. Só para ficar bem claro que eu acabei esquecendo de falar esse detalhe ontem. Mas voltando ao assunto, eles não vão ter dinheiro, gente. Não tiveram para fazer isso na Inglaterra. Não vão ter dinheiro para fazer isso aqui no Brasil, para fazer isso aqui no Vasco. A casa caiu, malandrex. Já era, gente, já era. Vamos seguir a vida aqui, ó. Vamos seguir a vida. E outra coisa, amanhã, domingão, vocês já repararam que os assuntos estão ficando escassos, né? Tem quase nada de notícia do Vasco. Então amanhã, como é domingo, véspera de clássico, eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai esmiuçar, para ficar muito bem claro para todo mundo, as leis da SAF vigentes aqui no país, em vigor aqui no Brasil, tá? E vamos tentar esmiuçar também tudo aquilo que a gente sabe, né, que supostamente estaria no contrato da nossa SAF, da Vasco SAF. Aí a gente vai tentar esmiuçar aquilo que estaria supostamente no contrato com aquilo que as leis da SAF dizem, né? Para deixar muito bem claro para todos os torcedores aí. Porque tem gente falando assim, o Álvaro Silva,
mas a lei da SAF não permite, e quem assumir vai ter que pagar a dívida e não sei o quê. Pois é, mas a 777 também tinha que pagar. Eles pagaram? Não pagaram. Saíram na justiça, botaram um dinheiro aqui supostamente e foram embora. Aí tem gente que fala assim, Álvaro Silva, eles pegaram muito mais do Vasco do que colocaram. O Vasco vai retomar as ações. Gente, se o Vasco retomar as ações 100%, top, perfeito, maravilhoso. É o que todo torcedor do Vasco quer hoje. Tirando a patotinha do Salgado lá e os passadores de pano para 777. O restante, os vascaínos de verdade, todo mundo quer o Vasco recuperando 100%. Agora... Porém, todavia, entretanto, não é por aí, sabe? Não é assim, igual você desfazer aí um pedido de... Você liga lá, pede uma quentinha, passa 5 minutos... Ah, cancela aí, o cara vai e te devolve o Pix. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? Porque, supostamente, até que prove o contrário para a justiça, a 771 teria colocado 310 milhões aqui no Vasco. Se eles colocaram mesmo ou não, a justiça... vai julgar essa situação nos processos que estão tramitando aí, que a gente sabe, e a gente vai tomar conhecimento dessa situação daqui a um tempo, né? No futuro bem próximo. Agora, se eles não fizerem esse pagamento, aí a casa vai cair de vez, aí é perfeito, aí eles já vão embora mesmo. Agora, se eles fizeram realmente o pagamento de 310, não é bem por aí que nem o pessoal tá falando, vamos pegar tudo deles e manda embora. Não, tem sim, né, as supostas cláusulas no contrato, né? Álvaro, porque se a 777 não fizer o aporte, o Vasco Associativo pode adquirir todas as ações da SAF por um valor simbólico de R$1.000. Tem essas informações que a gente tem tudo isso. Mas, por que eu estou falando que a gente tem que aguardar? Para não ser leviano e não tecer acusação sem prova. O juiz já pediu o perito para ir lá na Vasco SAF, o perito já foi, recolheu o que pôde recolher, porque teve aquele bate-boca lá, né? Vai saber se sumiu alguma prova, né? Não sei. Supostamente pode ter sumido. Não sabemos. Depois que for analisado o laudo do perito e o juiz pegar toda a documentação ali por A mais B da 777, aí a gente vai saber. Aí a gente vai saber ao certo. Por isso que eu não saio falando, tá? Eu deixo pra galera falar. Eu não posso sair falando aqui que o Vasco vai fazer ou não vai. É um desejo do torcedor? É. É um desejo do associativo? Claro que é, gente. Vocês acham que o Pedrinho entrou com essa ação lá na justiça só para ter liminar? Não, porque é só liminar, ainda assim tem o risco, é perigoso os caras conseguirem dar uma reviravolta nisso. Então eu tenho certeza que o Vasco trabalha, o jurídico do Vasco com certeza está trabalhando nessa situação para na hora certa, na hora exata, dar o bote incisivo, o corte cirúrgico para tirar de uma vez por todas a 777. Se tiverem cláusulas no contrato que não foram cumpridas, é simples. O contrato vai ser rescindido, o controle acionário volta para o Vasco. O que eu trouxe a notícia para vocês ontem é que a 777 colocou todas as suas participações à venda. Agora, se vai vender ou não é outra história. E é o que eu falei também para vocês ontem. Vamos colocar atenção, torcedor. Vamos colocar atenção. Eles colocarem à venda e eles conseguirem vender é uma outra história totalmente diferente, gente. Totalmente. Sabe por quê? Quem for comprar, se tiver alguém interessado em comprar os 31%, teoricamente da 777, eles vão bater na porta do Vasco aqui primeiro, para saber tudo que está acontecendo na Vasco SAF, contrato e tudo isso. Entende? Então é uma série de situações. Então vamos com calma, tá? Mas a casa vai cair sim, gente. Já começou a desmoronar. Piano piano se va lontano, como se parla em italiano, né? Devagar, devagar a gente chega lá. Gente, agora é o seguinte, se tratando ainda da 777, a gente trouxe para vocês ontem a informação de que o Ramon Dias iria acionar a FIFA para cobrar 16 milhões de reais do Vasco, né? Pela suposta demissão, aquele imbróglio lá que a gente já esmiuçou bastante esse assunto ontem. Eu até fiquei pé da vida, dei um recado pro Ramon Dias aqui, se ele gostasse do Vasco, né? Para ele deixar isso para lá, tentar um acordo, né? Não sei. Parece que Dom Ramon, não sei se ele está assistindo meu canal ou se é coincidência, né? Fato é que a gente tomou conhecimento no dia de hoje, como segue a manchete na tela, é o seguinte: Ramon Dias e Emiliano Dias só acionarão o Vasco na FIFA em caso de retorno da 777. Gente, isso para mim só mostra o quão estava desgastado o dia a dia do Vasco com a 777 no controle, no comando, tá? Ramon Dias, vou reiterar. Ramon Dias e Emiliano Dias
só acionarão o Vasco na FIFA em caso de retorno da 777. O Ramon Dias não tem interesse em arrumar litígio, problema com o Vasco associativo, com nós torcedores, com o Clube de Regatas Vasco da Gama na justiça. Se for para desenrolar com o Vasco da Gama, com o Pedrinho, Ramon Dias vai querer um acordo, vai buscar um acordo que fique bom para todo mundo para resolver essa situação. Não vou entrar no mérito se tem que fazer acordo ou não, estou passando para vocês a informação, tá? A informação. Agora, isso ficou bem claro, né? Agora ficou bem claro, gente. O problema do Ramon Dias no Vasco era 777. O problema do Alexandre Matos no Vasco era 777. O problema do Paulo Brax no Vasco era 777. E até mesmo o Luiz Mulambo era 777, porque foram eles que colocaram um flamenguista para ser CEO da nossa SAF. Então, desde o início, esses caras estavam amarrando o nosso futebol, estavam enganando os torcedores e estavam também enganando os funcionários contratados pela SAF. Ramon Dias chegou aqui, eles prometeram um monte de coisa e não cumpriram. Não melhoraram o CT, não deram o Gustavo Cuejá que ele pediu desde quando ele chegou, não deram o atacante de lado de campo que ele pediu. E só trouxeram jogadores mais novos com valores exorbitantes para serem revendidos. Ou seja, para fazer o Vasco de barriga de aluguel. Além de venderem todos os jogadores da base do nosso Vasco que estavam se destacando no profissional. Para completar, eles contrataram outros jogadores mais novos com valores altos para serem revendidos no futuro próximo. Então isso deixa escancarado essa fala do Ramon Dias, essa diretriz que ele pretende estar tomando aí, de só acionar a FIFA para receber o dinheiro do Vasco, se a 777 retomar o controle da SAF. Por quê? Ramon Dias está sinalizando para 25 milhões de torcedores do Vasco. Olha, meu problema nunca foi com vocês, torcedores. O meu problema nunca foi com os jogadores, nunca foi com o Vasco da Gama, a instituição. O meu problema foi com a Vasco SAF, com a 777 Partners. É isso que o Ramon Dias está sinalizando para o mundo do futebol. Então, essa situação está deixando escancarado o quão o dia a dia no departamento de futebol do Vasco da Gama estava desgastado. É por isso que eu volto a bater de novo. Quem tem que ser cobrado por essa lambança aí é a 777 e o Lúcio Barbosa. A 777 porque contrata mal. Não tô falando de jogador não, tá? Tô falando de diretor de futebol, agora me fugiu a palavra, de cartola. Porque botaram o Lúcio Barbosa do nada. O cara nunca trabalhou no meio do futebol, do nada o cara virou um cartola. O cara virou um CEO de um time de futebol. Né? Aí me coloca um cara que era sócio do Urubu, primeiro que o Lúcio Barbosa, para ser o CEO da nossa SAF. Aí primeiro tinha o Paulo Brax, que todo mundo batia nele. Depois trouxeram o Alexandre Matos, todo mundo ficou feliz. O resultado do Paulo Brax foi muito melhor do que o do Alexandre Matos como diretor de futebol no Vasco. E todos nós estávamos pé da vida com o Paulo Brax no Vasco, o Tartaruga Brax. Quando ele saiu ficou evidente. O problema não era o Paulo Brax, o problema era a 777. E o Ramon Dias está deixando bem claro isso agora. Olha, meu problema não é com o Vasco, é com a 777. Então é por isso, gente, que a gente não pode entrar no oba-oba. Sabe aquele negócio? Por exemplo, amanhã o Vasco vence. Aí se o Vasco depois ganha do Palmeiras de novo, caralho, dá aquele oba-oba, todo mundo esquece disso tudo. Começa todo mundo a falar de título, falar que vai chegar Coutinho, vai chegar não sei quem, e todo mundo esquece da 777, do quanto eles lesaram o nosso Vasco, quão foi lesado a nossa instituição, o quanto eles humilharam o nosso clube associativo, o quanto eles menosprezaram, desprezaram o Pedrinho. Mentiram e enganaram para os funcionários deles, que eles contrataram para trabalhar na nossa SAF do Vasco, e mentiram e humilharam nós torcedores. Prova disso que o Edmundo falou outro dia no Mundo Ed, meu amigo Marcelo Chimelzi também, que é conselheiro do Vasco, falou para mim, falou, Álvaro, o Edmundo falou que ele estava conversando, o Pedrinho falando com o Josh Wander de frente e o Josh Wander de lado, não estava olhando o Pedrinho no olho. Passaram alguns dias, o Pedrinho perguntou para o Josh se o seu aporte iria cair no Vasco em setembro, se o Vasco precisaria se preocupar com isso ou não. Como sócio, o Vasco tem direito de querer saber esse tipo de situação. E o Josh, desculpa da palavra, cagou e andou para o Vasco. Então isso só escancarou, essa situação do Ramon Dias, só escancarou o câncer dentro do Vasco da Gama,
chamado 777 Partners tem que sumir de uma vez por todas do nosso clube. Eles não podem ficar com 30, nem com 10, nem com 50, nem com 1%. Tem que sumir esse câncer de dentro do nosso Vasco. Só que tem um outro câncerzinho escondido dentro do Vasco ainda, gente. Lá dentro. Escondidinho. Faz a biópsia, faz o exame e ninguém acha. A patotinha do salgado, né? Essa galerinha aí que se camufla, né? São camaleões. Eles vão dançando de acordo com a música. Vão mudando o discurso conforme é conveniente ou não. Enquanto essa turma continuar dentro do Vasco, se preparem. Hoje é a 777, amanhã vai ser a 666, depois de amanhã vai ser a 888, depois cada hora vai ser uma empresinha de fachada para lucrar nas costas do Vasco, para fazer o Vasco de balcão de emprego, de barriga de aluguel, de mercadão popular, de feira, não sei. Tá? O que fizeram com o Vasco foi qualquer coisa, menos uma gestão profissional de futebol para colocar um clube brigando por tudo. Foi qualquer coisa, menos isso. Tá? Então fica essa reflexão para vocês, torcedores. Não adianta só expurgar a 777 do Vasco. Precisamos de uma CPI, de um pente fino. O Vasco tem que ser passado a limpo. Investigação envolvendo Polícia Federal, envolvendo Polícia Civil, Ministério Público, Senado, todo mundo, a coisa toda. Televisão, emissora do país inteiro cobrindo de 24 horas lá a situação. O Vasco precisa disso. Tá? O Vasco precisa de alguns conselheiros, alguns beneméritos saírem de lá algemados, tá? É isso que está precisando, tá? Algumas pessoas envolvidas na política do Vasco estão na hora de começarem a ser multadas aí em milhões para devolver muita coisa que supostamente foi pegado do Vasco. Aí a coisa vai começar a mudar. Agora, enquanto você pegar um montinho de cocô que tem aqui, jogar um monte de palha seca em cima para esconder, o cocô vai continuar fedendo, tá? Tem que haver uma limpeza dentro do Vasco. Nós precisamos de uma limpeza, e para essa limpeza efetivamente acontecer, o Pedrinho precisa tomar as diretrizes, tomar a frente da parada, juridicamente falando, tá? E o poder público também precisa, né, se interessar um pouco para ver o que está acontecendo dentro do Vasco, né? Porque, peraí, se a lei do nosso país não permite falsificação de documento, não permite, por exemplo, gente morta votar, não permite, por exemplo, laranja de fachada com empresa de fachada para supostamente lavar dinheiro. Se a nossa lei não permite uma série de coisas, e se qualquer pessoa for pega fazendo isso vai ter que responder, vai preso, vai responder processo, vai ter os bens bloqueados. E por que o Vasco, por que lá dentro do Vasco tudo isso acontece e ninguém faz nada? E quando alguém vai fazer alguma coisa, eles bloqueiam os bens do clube. Bloqueiam os bens do Vasco e quem se ferra, quem sangra é a instituição. Nunca é os vagabundos que estão apunhalando a instituição que sangram. Sempre quem sangra é o Vasco. Quando alguém vai fazer alguma investigação lá dentro, quando a justiça vai fazer alguma coisa, sempre quem sangra é o clube, é a instituição. Sendo que isso está errado. Quem tem que sangrar são os vagabundos que estão metendo a faca no Vasco. Esses caras que deveriam aí sofrer na pele. A gente só vê aí dinheiro do Vasco sendo bloqueado, o Vasco sofrendo processo daqui, processo dali. Um monte de problema envolvendo o clube. Mas ninguém toma atitude contra os caras que deixaram o clube dessa forma. Ninguém toma atitude contra os caras que deixaram o clube dessa forma. Gente, não tem como. Pra mim não dá. Pra mim não existe. Sabe, um clube de futebol ganha 10 moedinhas em um ano, sabe? Aí gasta 6 moedinhas para manter seu futebol, sobra 4. Aí quando chega no balanço do ano que vem, eles falam que faltou 2 moedas. Então quer dizer, além de sumir as 4 moedas que sobrou, eles ainda colocam mais 2 de dívida. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui, uma conjectura. E isso é o que está acontecendo no Vasco. E para onde vai esse dinheiro? Eu quero saber quem recebe, quem paga. Não é possível que você não consegue rastrear a conta das pessoas, gente. É tão fácil de se rastrear, saber para onde foi, quem recebeu, quem pagou, dia, hora e data, porquê. Só que no Vasco é mais simples, é mais fácil jogar uma cortina de fumaça. O cara que estava envolvido até o pescoço na merda até semana passada faz um movimento contrário, pula de muro, faz um discurso de coitadinho e passa a ser visto com bons olhos. É isso que acontece no Vasco, gente.
Aí até hoje fica uma galera, uma meia dúzia aí batendo. Ah, o Eurico Miranda acabou com o Vasco. Ah, porque o Vasco isso. Ah, porque o dirigente tal. Vamos deixar de ser hipócrita. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Torcedor do Vasco, vamos deixar de ser hipócrita. Tá? Porque quando o Vasco ganhava a porra do campeonato tudo, todo mundo gostava. Campeão. Todo mundo. Ah, o Edmundo é o animal. Rola a bola, bacalhau. Antigamente era assim. 98, 99, 2000, 2001, 2002. Rola a bola, bacalhau. Era todo mundo. Todo mundo. Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, vou torcer pro Vasco ser campeão. Tinha gente que ficava com a camisa do Vasco uma semana, a camisa ficava até fedendo CC. Tanto que usava a camisa do Vasco, o Vasco ganhava a porra toda. Aí o Vasco tinha Edmundo, tinha Romário, tinha Mauro Galvão, tinha Odivan, tinha Nasa, tinha Donizete Pantera, tinha um monte de jogadoraço. Aí na época, porra, ninguém tinha coragem de falar porra nenhuma pro Eurico Miranda. Aí agora que o cara tá morto há muitos anos, porque o Eurico Miranda acabou com o Vasco. Quem acabou com o Vasco, torcedor e torcedora do Vasco? Foram vários dirigentes do nosso clube da década de 80, 90 pra cá. Pra não ir mais adiante. Pra não levar esse negócio pra mais longe. Tá, gente? Pra ser sincero pra vocês, tá? Não vou passar o pano. Sou fã pra cacete do Roberto Dinamite dentro de campo. Muito. Mas o Roberto Dinamite caducou também quando foi presidente do Vasco. Deu mole. Montou um timaço pra ganhar tudo em um ano e ficou sem nada no ano seguinte. O clube não tinha nem como pagar a conta de água. Um baita jogador? Sim. O melhor da história do Vasco? Sim. Nosso maior artilheiro? Sim. Sou fã pra caralho dele? Sim. Mas foi um dos piores presidentes. E nem por isso eu vou ficar aqui batendo a vida inteira no Roberto Dinamite no ano de 2024. Onde o coitado já até faleceu. Ah, mas o Campelo. Ah, mas o Calçada. Ah, mas... Vamos deixar de ser hipócrita, torcedor. Tá? Porque se a turminha do Salgado, em 2021, quando o Vasco caiu, tivessem aí feito um investimento maluco, montado um timaço para ganhar a porra toda, e o Vasco tivesse subido para a primeira divisão, tivesse ganhado títulos aí, ninguém estaria falando mal do Salgado agora. Ia ter uma meia dúzia de maluco aí, que nem eu, que nem o Laureano, que nem o Vascaíno do Cerrado, que nem o Russo, que nem o Careca. Ia ter uma meia dúzia de Vascaíno maluco só, reclamando do Salgado. O restante ia estar todo mundo, campeão, sabe? Pimenta no olho dos outros é refresco, gente. Porque olha só, se a diretoria do Salgado montasse um timaço e a gente ganhasse a porra toda, muita gente ia falar assim, que se dane, tá devendo, deixa, depois deve, depois faz um acordo com o presidente lá, todo time tá devendo também, a gente é só mais um, entra na fila. Esse é seu discurso da torcida. Tá? Do mesmo jeito que eu também não engulo esse discursozinho da Flapress aí, que a dívida do Flamengo só está em 50 milhões, é uma administração exemplar. Esperem, tá? Esperem. Aguardem. Vocês vão ver quando acabar esse ciclo de ouro do nosso rival aí. Quando os jogadores começarem a ir embora, aí vai começar a aparecer as contas, os balanços, os credores vão começar a bater na porta. Escrevam o que eu estou falando, só aguardem. Vocês estão achando que a administração do Urubu é a administração? Gente, até o Palmeiras que tira a onda, que ganha tudo aí, ó, tá pegando dinheiro emprestado com a Crefisa toda hora. Toda hora é 50 milhões, é 80 milhões, é 100 milhões, aí vai pagando parcelado. Toda hora pegando dinheiro com a Crefisa. Palmeiras, tô falando do Palmeiras. Antecipando receita, pegando dinheiro emprestado. Tá? Tô falando aqui, com todo respeito, falando aqui do Cuiabá, não tô falando aqui do Botafogo, não. Sabe, do Santos. Então vamos deixar de ser hipócrita, torcedor. Não adianta agora, em 2024, falar a culpa é do Eurico. O cara morreu, porra. Vai quem... Pra falar de quem já morreu é muito fácil. Eu quero ver ter coragem para poder falar a culpa é do vagabundo A, B e C. Vocês entendem o que eu tô falando, né? O Docinho, o Estrada, o Osório, o Brant, o Mussarela. Se é que vocês me entendem. É essa turma que tem que ser cobrada. Porque eles pegaram o Vasco, eles aumentaram a dívida do Vasco. Álvaro Silva, o Vasco já estava quebrado, mas eles quebraram o Vasco mais ainda. Eles destruíram o Vasco para poder colocar a SAF no Vasco. Venderam a nossa SAF para a pior empresa que poderia existir,
Sabe? Eu vou usar de novo essa analogia aqui. Eles entregaram, igual você aí que tem uma irmã, que tem uma filha, uma mulher linda aí de 18, 19, 20 anos, na flor da idade, linda, e você entrega ela pra casar com o maior vagabundo que você conhece. O cara que não trabalha, o cara que bate mulher, o cara que trai, é cachaceiro, não sei o quê. Foi o que fizeram com o Vasco. Foi o que o Salgado fez com o Vasco, colocando a 777. E por que ninguém cobra o Salgado? Por que ninguém cobra o Campelo? Já que querem cobrar o Eurico Miranda, que já morreu. Ou o Dinamite, que já morreu. Aí é fácil, porra. Tem que cobrar quem tá vivo. E outra coisa, há quem diga que fala assim, você tá falando isso aí porque você é Leven, que você gosta do Leven, mas o Leven era assim com o Eurico. Isso aí. E outra coisa, viu? Se descobrir coisa errada do Leven na época do Eurico, tem que ser cobrado também. Se o Pedrinho agora, por exemplo, estiver encobrindo qualquer patifaria do Salgado, que até agora o contrato não veio a público, a gente não sabe por que ainda, o Pedrinho vai ter que ser cobrado também. E se amanhã entrar um presidente X no Vasco e esse presidente fizer cagada também, vai ter que ser cobrado também. A gente tem que parar com esse negócio de ficar adotando esse discurso de querer cobrar quem já morreu e quem está vivo querer passar o pano. Porque o Vasco não morre, o Vasco está aí, 125 anos de história. Quanta gente já torceu, já jogou, já trabalhou pelo Vasco, já amou, já odiou o Vasco, já morreram. Já deu tempo de morrer e nascer umas 2, 3 vezes aí algumas pessoas lá do início do Vasco. E até hoje o Vasco não acabou. E se Deus quiser não vai acabar. Então é justo. Os caras vêm, são presidentes do nosso clube, são dirigentes, agem com total irresponsabilidade, deixam o clube quebrado, fazem um clube de balcão de negócio, fazem um clube de mercadão popular, de feira, de qualquer coisa. Menos uma administração correta e honesta para o futebol. Entram no clube com o Vasco cheio de dívida, entregam o clube com o Vasco com mais dívida ainda, e nada é feito, e ninguém é cobrado. Peraí, porra. Se eu pegar meu cartão de crédito e for numa loja amanhã, ou entrar aqui na internet, comprar uma camisa do Vasco, comprar uma televisão, um videogame, o que seja, e não pagar, o meu nome vai para o SPC. Vão sujar meu nome. Se eu pedir cartão para outro banco, os bancos não vão me dar cartão. Porque eu estou inadimplente. Se eu for para a rua, encher a cara, sair dirigindo e atropelar alguém, eu vou preso, porra. Eu vou preso porque é proibido dirigir embriagado. Ainda mais se acontecer de matar alguém, Deus me livre e guarde. Se você que é trabalhador aí for no supermercado, sua família passando dificuldade, passando aperto, é errado, mas você vai lá e pega 1 quilo de arroz escondido, aí o cara te pega roubando, você vai preso, você vai levar umas porradas lá no mercado. Aí não pode. Mas o câncer dentro do Vasco pode. Entra mandato, sai mandato, entra presidente, sai presidente, a roubalheira continua e ninguém é cobrado? Como assim? Como assim? Ninguém é cobrado? Aí o jogador que vem jogar no clube não recebe salário? Aí o cara que corta a grama não recebe salário? Aí o cara que é segurança, que toma porrada para defender os diretores da torcida não recebe salário? Aí depois essa turma toda coloca o Vasco na justiça. Aí o salário do jogador que era 300 mil fica na justiça, quando vê lá o processo vai para 1,5 milhão, porque corre uma porrada de coisa no meio do processo. Aí o cara que cortava a grama, que ganhava 2 mil reais por mês, no final das contas o Vasco está devendo 40 mil reais pro cara, porque um monte de coisa foi agregada no processo. E aí no fim das contas, depois de 3 anos, uma dívidazinha que era de 150 mil é de 3 milhões de reais. É o que está acontecendo no Vasco. E quem paga essa conta? A torcida. Porque é a torcida que compra ingresso, é a torcida que compra uniforme, é a torcida que assina pay-per-view, é a torcida que faz vaquinha para construir CT, é a torcida que faz protesto, é a torcida que assina plano de sócio-torcedor. E quem encrava com isso? A torcida. Porque é a torcida que vê um time limitado dentro de campo, é a torcida que vê um time brigando todo ano para não cair, é a torcida que vê notícia em cima de notícia ruim do nosso clube todo santo dia na mídia. É por isso que eu falo, quem faz essas coisas com o Vasco não é Vasco da Gama. Então a gente já passou da hora de um pente fino dentro do Vasco da Gama.
Já passamos da hora de um pente fino dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Gente, agora só para a gente estar encerrando o nosso conteúdo aqui, é o seguinte, hein? Vamos falar um pouquinho aqui do mercado da bola. Ontem a gente trouxe a informação para vocês de que o Vasco teria interesse, né? O jornalista teria afirmado que o Vasco teria interesse no atacante Eric Pulga, do Ceará. Fato é que o presidente do Ceará disse que o Vasco não fez consulta por Eric Pulga, tá? Então vamos lá. A manchete de ontem foi que o jornalista afirmou que o Vasco tem interesse. Aí a manchete de hoje, né, olha, o presidente do Ceará tá falando, olha, o Vasco não fez consulta. Tá, mas o Vasco tem interesse em não fazer consulta, é duas coisas bem distintas. O Vasco pode ter interesse no Eric Pulga, sim, mas pode não ter ligado pro Ceará, mas pode existir um interesse. Se vai comprar é uma outra história, as pessoas confundem interesse com contratar, com assinar contrato e apresentar jogador. É um interesse. Interesse. Gente, eu tenho interesse em tanta coisa. Eu tenho interesse em tanta coisa, agora se eu vou ter condições, tempo hábil de realizar, de comprar, de adquirir, é outra história, tá? Então vamos prestar atenção nas manchetes, viu, galera? Ó, outra situação aqui, Coutinho, né? Vai ter uma reunião, o Felipe Coutinho vai ter uma reunião com o Pedrinho na próxima terça-feira para colocar os pingos nos is, faltando apenas aí a liberação do Aston Villa, algo que deve acontecer de forma amigável nos próximos dias. Vamos torcer para que isso aconteça, para que a gente não seja pego de surpresa negativamente falando. A situação do meio-campista Gary Medel tem um futuro, o Medel hoje, né, ele tem um futuro indefinido dentro do Vasco, ele está passando por avaliações aí do novo treinador, e diga-se de passagem, minha opinião, tá? Essa maratona de jogos aí de julho, na minha opinião, eu acho que vão dizer se o Medel fica ou sai do Vasco. Esses 7 jogos que a gente vai ter aí nesse mês de junho, eu acho que vão dizer muita coisa se o Medel fica no elenco ou se deixa o nosso elenco. Vamos abrir aspas então para o diretor de futebol do Vasco da Gama, Pedro Martins. Eu não estou aqui para vender sonho, eu estou aqui para construir o sonho. Mais uma vez, eu falei ontem, né? Se o mundo fosse só de frases, né? O cara tá bem nas frases dele aí. Agora, entre falar uma boa frase e colocar em prática, existe um abismo muito grande. Tomara que já esteja sendo colocado em prática esse novo sonho para o Vasco que o Pedro Martins disse que veio para o Rio para construir. Agora, eu gostei que ele utilizou de verdade e utilizou de sinceridade para falar com nós torcedores. A mesma coisa que o próprio Pedrinho falou quando foi perguntado lá na reunião na Barra da Tijuca, né, sobre a questão da janela, do mercado. Se o Vasco vem forte, além do Coutinho, se o Vasco vai buscar mais alguém? O Pedrinho falou, olha, eu estou viajando para São Paulo periodicamente para buscar recursos, para buscar novos parceiros. A gente tomou conhecimento, por exemplo, poucos dias atrás, que a R10 Score, do Ronaldinho Gaúcho, vai ser nova patrocinadora do Vasco, vai estampar a sua marca nas costas, no número, né? Antes era a TIM, agora vai ser a R10 Score. Boa notícia. E o Vasco segue no mercado procurando parceiros comerciais, patrocinadores. Por quê? O Vasco precisa de receita, gente. A gente precisa de receita, tá? Hoje o Vasco se mantém. Tá pagando aí os jogadores, né? Tem umas coisinhas atrasadas, por exemplo, tem a situação do Jair atrasada lá com o Atlético Mineiro, né? Tem a questão também do empréstimo que a 777 fez no nome da VascoSAF lá na Alemanha, que não foi pago, estão atrasados várias parcelas, acho que 2 ou 3 parcelas atrasadas. Então, a saúde financeira do Vasco hoje não vem bem. Não vem bem. Não é sensacionalismo quando se usa a palavra quebrar. O Euriquinho já tinha alertado isso há poucos dias aqui na internet. Pedro Martins usou essa palavra. Se a gente não fizer um futebol com responsabilidade, no ano que vem o clube quebra. O Pedrinho falou também que quer um Vasco com responsabilidade financeira. Então, nesse momento, é muito importante que o Vasco consiga encontrar parceiros comerciais, novos patrocinadores para gerar receita. É de suma importância, até mesmo para a janela de meio de ano, tá? Então, nesse momento, o Vasco está buscando jogadores para o meio do ano? Tá, mas é oportunidade de mercado. Jogadores que chegariam aí com custo muito baixo ou custo zero, pagando apenas salário. Jogadores aí aceitando redução salarial igual o Felipe Coutinho aceitou. Ou seja, vão ser jogadores que realmente querem estar no Vasco, como o Payet fez o ano passado, sabe? Como o Coutinho está fazendo esse ano. Então, vamos aguardar para a gente ver o desfecho dos próximos capítulos envolvendo
toda essa situação. Meus amigos, eu vou ficar por aqui. Um ótimo sábado para todos vocês. Um ótimo jogão nesse domingão entre Vasco e Flamengo para todos nós. Deus quiser, a gente vença esse jogo. Nesse domingão, conhecido como amanhã, daqui a pouco, eu vou fazer também um vídeo mais cedo para vocês antes do jogo, porque depois do jogo eu não sei se eu vou ter tempo hábil para fazer o vídeo que eu estou trabalhando, tá? Mas de qualquer forma, a informação do nosso Vasco a gente sempre deixa vocês aqui muito bem informados, então eu vou ficar por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!